Olá, boa tarde, boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje é dia do advogado e a ordem do dia da sessão de hoje traz em regime de urgência a votação do projeto de lei de autoria do deputado Marcelo Santos, que prevê atendimento prioritário para os advogados em repartições públicas do Espírito Santo, desde que estejam no exercício de suas atividades profissionais. Acompanhe os trabalhos com a gente. 69ª sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o deputado Capitão Assunção a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos os presentes que coloquem em posição de respeito. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Glória a Deus! Amém. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALIS. Eu consulto se existe algum deputado ou deputado que deseje fazer o pedido de 1 minuto de silêncio. Sim, a palavra do deputado Coronel Hélio, passa a presidência aí para o nosso presidente, deputado Marcelo Santos. Sociedade Capixaba, gostaríamos de pedir 1 minuto de silêncio em razão do falecimento do meu tio, Aloísio Geraldo Soares Osório. Ele faleceu em Viçosa, Minas Gerais, foi professor da universidade, foi servidor do antigo IBC, engenheiro agrônomo, e deixou a tia Kika, o meu primo André, meu primo Frederico, e com muito sentimento, um pesar, que eu venho aqui pedir 1 minuto de silêncio em razão do falecimento dele. E também, senhor presidente, do querido amigo Robson Serrano Romanelli, residente em Cachoeiro Itapemirim, qual familiares, amigos estão realmente comovidos com o seu falecimento. Inclusive, a irmã dele é uma pessoa que muito ativa na área do agroturismo, do turismo, pessoa pública, em que prisa muito por todas as políticas públicas envolvendo os benefícios, os avanços da cidade de Cachoeiro Itapemirim e região. Nossa, muito obrigado, presidente. Agora a palavra do deputado delegado Danilo Baense, depois deputado Zé Esmeralda, depois deputado Mazinho dos Anjos. Muito obrigado, presidente. Presidente, é com pesar que nós comunicamos o falecimento do policial penal Alvino Correia Neto, ocorrido em circunstâncias violentas que evidenciam o crescimento do risco enfrentado pelos profissionais da segurança pública. Manifestamos aí as nossas condolências a famílias e amigos, também os colegas de profissão deste policial penal que teve a sua vida ceifada agora no final de semana. Também solicitamos, presidente, 1 minuto de silêncio pelo falecimento de Kelly Cristina Guerra da Vitória. Era uma pianista da Igreja Batista, um exímio pianista. Nesse momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, expressando nossas sinceras condolências e desejando que Deus conceda força e conforto para enfrentarmos essa perda irreparável. E, finalmente, presidente, solicitamos também 1 minuto de silêncio pela morte trágica de Sofia Vial da Silva, com apenas 15 anos, uma adolescente, e também a Andresa Conceição, 31 anos, uma manicure. As duas foram mortas, assassinadas no mesmo momento ali no bairro 1º de Maio, ali próximo a Santa Rita, numa troca de tiros. Os elementos tinham um alvo a executar, balearam o alvo, mas acabaram matando 2 pessoas que estavam voltando da igreja dentro do veículo. Então nós lamentamos aí essa violência e que Deus conforte os corações dos familiares e dos amigos. Obrigado, deputado Danilo. Ouço o deputado José Esses Esmeralda. bandidos, delegados, sejam presos. Esses marginais têm que ser presos. 1º de maio ali virou ali uma tirambança. Uma criança de 15 anos, conforme Vossa Excelência falou aí, que era da igreja para casa e de casa para a escola. Eu amanhã vou falar sobre isso. Senhor presidente, meu amigo,
cariaciquenses com muita honra, nós somos cariaciquenses, Marcelo Cariacica Santos. É com profundo pesar que solicito um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Djalma Barreto da Silva, ocorrido na última sexta-feira, dia 8 de agosto de 2005, aos 90 anos de idade, nascido em 13 de agosto de 1934. O senhor Djalma deixa um legado de amor, integridade e dedicação à família. Era pai da minha querida amiga e colega Regina Lúcia Bastos da Silva, servidora da Prefeitura de Vitória há mais de 40 anos, e de Cláudia Amara Bastos da Silva. Neste momento de dor, me solidarizo com a esposa Cleide Bastos da Silva, os netos Eduardo Silva Freitas e Bruna Silva Freitas Morandi, os genros Diógenes de Freitas e Gustavo Morandi Santos, e os bisnetos Arthur Freitas Morandi e Bernardo Freitas Morandi. Minhas mais sinceras condolências aos familiares por esta perda. Que vocês encontrem conforto e força durante esse momento difícil. Obrigado, amigo presidente Marcelo Santos. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Ouço o deputado Mazinho dos Anjos, peço ao deputado Meneghel para registrar a presença. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados, deputadas, cidadãos do Espírito Santo que nos ouve pela TV Assembleia. Eu quero também registrar aqui o voto de pesar, tanto com a Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, como com a família do policial penal Alvino Correia Neto, assassinado dentro de sua própria casa no bairro Campo Verde, Viana. Alvino tinha 45 anos, sendo desses, presidente, 15 anos na Polícia Penal, onde sempre foi considerado um excelente servidor. O autor do homicídio se entregou nesta segunda-feira na 16ª Delegacia Regional da Polícia Civil em Linhares. A morte vulgar por causa de uma simples discussão por som alto e infelizmente levou ao falecimento do policial penal Alvino. É preciso, como diz o nosso querido vice-governador Ricardo Ferraz, que desenvolvamos uma cultura de paz e de valorização da vida para evitar crimes como esse do Alvino Correia Neto, Polícia Penal. Então quero registrar junto com o delegado Danilo Baense o voto de pesar. Também, presidente, registro aqui a perda de Thieres Pedro Bonacosta, dentista, que também foi jogador de futebol e presidente da Federação Desportiva Espírito Santense. Bonacosta presidiu a federação em 1978 até 1979, quando houve a mudança do Estatuto da Confederação Brasileira de Desportos, com a desvinculação dos esportes amadores e a criação da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Então coube a Bonacosta, que era muito amigo do almirante Heleno Nunes, então presidente da CBB, a mudança do Estatuto da Federação, também desvinculando os demais esportes para terem sua própria federação e transformando a federação na atual Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo. O presidente Gustavo Vieira decretou luta oficial de 3 dias no futebol capixaba, então fica aqui também minha homenagem ao ex-presidente da federação. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mazinho. Deputado Meneghel, último inscrito. Senhor presidente, Colatina passou o final de semana enlutado com a perda do empresário Braz Damiani, fundador da Aviação Joana d'Arc, e era uma pessoa que participava de todos os acontecimentos sociais em Colatina. Realmente deixou uma lacuna e a sociedade colatinense manifestou realmente muito pesares pelo passamento corporal do senhor Braz Damiani. Obrigado. Então, por solicitação dos deputados Coronel Wellington, Danilo Baense, Zé Esmeraldo, Mazinho dos Andes e Sérgio Meneghel, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para que façamos 1 minuto de silêncio.
Muito obrigado. Do item 1 ao terceiro item, justificativas de ausências parlamentares, parte para esses itens a secretaria, do item 1 ao 3. Número 4, ofícios 74 e 179, deputada Irine Lopes, indicando a senhora Arlete, moradora do bairro Jardim Camburi, para explanação sobre os impactos das obras do Mergulhão. 5, ofícios 75 e 111, deputado João Costa, solicitando o desligamento da comissão especial. A secretaria para providenciar a solicitação e arquivar o processo. Ofício 76 e 180, deputado Irine Lopes, solicitando seu desligamento da comissão especial. A secretaria para providenciar a solicitação e arquivar o processo. Mensagem 115 do Governo do Estado, encaminhando resposta de requerimento de informação ao deputado Alcântara Filho. Do item 9 ao 37... ao deputado Alcântara por cópia. Do item 9 ao 37, trata de projetos do Governo do Estado e de parlamentares para os fins que especificam. Espaço para os itens 14, 15, 18, 31, 32 e 37, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Lembrando que aqui repete 31, 31, eu não sei se tinha um outro número. Repete o número duas vezes. Despacho para os itens 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19 ao 20 e do 33 ao 37, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela presidência. Para o decreto legislativo, deputado Dari Pagung, à Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Dos itens 39 e 40 são emendas de parlamentares ao projeto que especificam. O despacho para esses itens junto-se ao projeto correspondente. Do 41 ao 43, requerimento de informações oficiais, despacho para esses itens ofícios. Segunda fase do expediente, sujeita a deliberação, requerimento de urgência 225, deputado Dari Pagung, que institui auxílio alimentação para os empregados públicos ativos no Instituto de Tecnologia e Comunicação do Estado, a Prodeste. Em discussão, na vez que quer discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 226, de minha autoria, ao projeto de resolução 1425, de minha diretora, que transforma o cargo supervisor de transportes na estrutura da ALICE e dá outras providências. Em discussão, na vez que quer discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 163-25 da mesa diretora e transferência, sessão solene em homenagem aos desportistas de artes marciais, seria realizado no dia 21 para realizar-se no dia 28 de agosto, às 19 horas. Em discussão, na vez que discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Do 47 ao 57, indicações das senhoras e senhores deputados que nesse momento colocarei para ser discutido em conjunto no plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Estou invertendo a fase das comunicações, passando imediatamente para a ordem do dia. Discussão única em regime de urgência, projeto de decreto legislativo 6825, de minha autoria, que acrescenta item ao anexo único do decreto legislativo 148, que concede título de cidadania ao senhor Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ, Corregedor de Justiça. Convoco nesse momento a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno, para oferecer parecer oral à matéria. Deputado Dari Pagung. Senhor presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os deputados, todas as deputadas. Avoco o projeto de decreto legislativo 68/2025, de autoria do presidente Marcelo Santos, que acrescenta item ao anexo único do decreto legislativo 148 de 2018, concedendo o título de cidadão espírito-santense ao senhor Luiz Felipe Salomão. Nosso parecer é pela aprovação, pela sua constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa. Coloco o meu parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação.
Como voto, deputado Mazinho dos Anjos. Com o relator, deputado João Coser. Com o relator, deputado Alan Ferreira. Deputado Lucas Polese. Com o relator, deputada Raquel Lessa. Com o relator, deputado Fábio Duarte. Com o relator, deputado Alan Ferreira. Como vota? Deputado Alan? Com o relator, aprovado por unanimidade na Comissão de Justiça, devolvo à mesa diretora. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, eu consulto o plenário para se tem algum deputado ou deputado que pretende apresentar recurso. Não havendo recurso, a mesa para promulgação. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei 452, de minha autoria, que dispõe sobre sessão de atendimento prioritário aos advogados e advogadas no exercício da sua atividade profissional, nas repartições públicas estaduais e da outras providências. Lembrando que hoje é o dia do advogado. Então, nada mais justo que nós possamos fazer essa forma de homenagear os advogados pela preferência de acesso de atendimento prioritário nas repartições públicas e outras entidades no âmbito do Estado do Espírito Santo. Convoco nesse momento a Comissão de Constituição e Justiça para oferecer parecer oral à matéria, deputado e Justiça e Finanças em conjunto, deputado Dari Pagunho para presidir e relatar. Senhor presidente, recebo o projeto de lei 452/2025 para relatar e quero aqui parabenizar a Vossa Excelência, porque a categoria hoje, principalmente dos advogados, não só no Estado do Espírito Santo, mas em todo o país, é uma categoria que realmente precisa de tempo e, às vezes, nós temos que ter essa prioridade, porque costuma e não pode, de maneira nenhuma, perder nenhum prazo no processo, porque se perder o prazo, o cliente fica em prejuízo. Então, queria aqui te parabenizar pelo projeto e, com certeza, é de suma importância pela sua iniciativa. Isso aí, deputado Zé Esmeralda. E é de suma importância, com certeza, a OAB vai ficar muito feliz pela propositura. O nosso parecer na Comissão de Justiça é pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa, e na Comissão de Finanças pela sua aprovação. Coloco o projeto em discussão. Deputado Mazinho dos Anjos. Boa tarde, presidente, deputados, deputadas, cidadãos do Espírito Santo. Hoje é um dia especial para a Advocacia Capixaba, dia do advogado, mas também dia da magistratura, do magistrado e magistrada. Então, o dia do estudante, então, dia 11 de agosto, realmente é um dia especial, várias categorias comemoram, e queria parabenizar o presidente pelo projeto. Esse projeto é um projeto que vai ajudar e muito, não só a advocacia, mas principalmente o cidadão, porque o advogado está ali representando alguém, né, representando a necessidade, a demanda de alguém, de algum cidadão do Estado. Então, ele está ali exercendo a sua profissão, mas para resolver alguma situação do cidadão capixaba. E a gente tinha diversos problemas aqui para o exercício da advocacia no Estado do Espírito Santo. Órgãos como o DETRAN, por exemplo, exigia do advogado reconhecimento de firma, presidente, para poder pegar cópia de um processo administrativo no DETRAN. Isso foi extinto aqui por essa casa, um projeto de lei de nossa autoria, da Frente Parlamentar da Advocacia, que aprovou a lei e foi publicada pelo governo do Estado, pelo governador, pela não necessidade de reconhecimento de firma para advogado poder atuar nos órgãos aqui do Estado do Espírito Santo. E agora, mais esse projeto importante, dando celeridade para o atendimento ao advogado do Estado do Espírito Santo. Então, meu voto é favorável na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário, e a gente espera que esse projeto rapidamente seja sancionado pelo governo para poder dar celeridade à atuação do advogado e da advogada aqui no Espírito Santo. Então, parabéns, presidente, parabéns à Assembleia que está conduzindo essa votação no dia de hoje, e parabéns, advogados e advogadas, pelo dia de hoje, dia do advogado. Obrigado, presidente. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos da Comissão de Justiça.
como voto o deputado Mazinho dos Anjos, com o relator o deputado João Coser, com o relator o deputado Capitão Assunção, com o relator o deputado Alain Ferreira, com o relator o deputado Lucas Polese, com o relator a deputada Raquel Lessa, com o relator aprovado por unanimidade na Comissão de Justiça, com os votos na Comissão de Finanças, como voto o deputado Mazinho dos Anjos, com o relator o deputado Denil Silva, deputado José Esmeraldo, com o relator deputada Janete de Sá, com o relator deputado Danilo Baense. Presidente, eu voto com o relator e quero aproveitar para parabenizar o nosso presidente Marcelo Santos pelo projeto e parabenizar todos os advogados da pessoa de duas filhas que eu tenho que estão advogando, que é a Gabriela Loz Baense Moreira e a Mariana Loz Baense Moreira. Parabéns a todos. Parabéns, deputado Danilo, por ter duas filhas hoje advogando. Com certeza são boas advogadas que eu conheço. Como vota o deputado Coronel Wellington? Com o relator, deputada Adilson Espíndola. Deputada Adilson Espíndola, como vota? Com o relator, deputado Calegari, como vota? Deputado Calegari. Com o relator, só vou aqui. Senhor presidente, voto por unanimidade também pela sua aprovação na Comissão de Finanças. Devolvo a minha diretora com os pareceres pela sua aprovação. Aprovado nas comissões reunidas Justiça e Finanças. Coloco o projeto para ser discutido em plenário. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei de nossa autoria, com o apoiamento de todos os colegas deputados, que dispõe sobre a sessão de atendimento prioritário aos advogados e advogadas no exercício da atividade profissional, nas repartições públicas estaduais e dando outras providências. Muito obrigado aos colegas deputados e deputadas pela aprovação dessa importante matéria. Do item 3 ao 54, a Secretaria para a estação dos autógrafos. Do item 3 ao 54, projeto de discussão especial em primeira sessão. Não havendo oradores inscritos, segue para a segunda sessão. Passamos então agora à fase das comunicações. Eu passo nesse momento a presidência do deputado Danilo Baense para que possa seguir a fase das comunicações. Muito obrigado, presidente Marcelo Santos. Com a palavra, deputado Alcântara Filho. Deputado Alcântara Filho não respondendo. Com a palavra, deputado... Pois não, deputado Alcântara. Vossa Excelência está com a palavra. Porque o deputado Alcântara cortou o cabelo hoje e ele está desfilando um pouquinho. Presidente, nobres deputados, servidores, público que nos acompanha presencialmente e pelas redes desta casa, quero iniciar dizendo que hoje nós apresentamos o projeto de lei denominado Lei Felca, para que nós possamos, à luz do que foi exposto, em consonância com o que nós já vemos enfrentando aqui com a Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, para que nós possamos aprovar uma lei que vai garantir o combate à adultização das nossas crianças capixabas. Nós temos enfrentado enormes desafios em relação à escola sem doutrinação, em relação a nossa lei, que vou falar daqui a pouco, que foi alvo de inúmeros ataques judiciais, que é isso que a esquerda sabe fazer, é perder no plenário e tentar
judicializar para reverter, mas essa lei vem ao encontro do que o Felca, que é um influencer, que não tem cargo público, que não teria compromisso e não recebe um salário para defender as crianças do país, foi lá e se expôs, Coronel Wellington, num vídeo que já tem mais de 150 milhões de visualizações, onde ele denuncia crimes na rede social, a promoção da adultização das crianças, a exploração sexual infantil que a gente tanto combate. E o nosso projeto de lei ele consiste, portanto, em que nós possamos proibir esse tipo de adultização nos eventos no Estado do Espírito Santo, e não somente isso, instituir também a obrigatoriedade dos meios de comunicação de promoverem campanhas publicitárias em favor do combate à exploração sexual infantil e também, obviamente, divulgando os canais de fiscalização como o Disque 100. Esse é um importante projeto que nós temos e desde já peço apoio aos nossos colegas deputados. Além disso, eu quero aproveitar aqui o tempo que me resta para fazer um questionamento respeitoso aqui a um padre que tem o seu posicionamento de esquerda, que tem o seu posicionamento marxista, a corrente ideológica que ele serve, e que foi o seu pronunciamento, a sua nota, que foi chancelada pela arquidiocese aqui de Vitória. E com todo o respeito que eu tenho aos irmãos católicos, que em sua maioria são contrários a essa nota, eu quero aqui declarar a mesma coisa que eu declarei ao governador do estado que se manifestou a favor da ideologia de gênero e a qualquer outro tipo de cristão que diz que defende a ideologia de gênero. Cristão que defende, pessoa que se diz cristão, que defende ideologia de gênero, pertence à sinagoga de Satanás, e não sou eu que estou falando isso está na Bíblia, nas palavras que Jesus nos deixou. Então, esse padre, esse posicionamento institucional não representa o Evangelho, não representa os católicos e não representa o que pensa o Papa Leão, que já deixou muito claro que a família tradicional é conforme se está na Escritura, que tem que seguir a Bíblia. Portanto, segundo a doutrina católica, aquele que está se expondo publicamente contra o que diz, contra o entendimento do Papa, pode inclusive estar em pecado grave, segundo a própria doutrina católica. Então quero aqui repudiar essa nota de repúdio descabida, antibíblica e contrária ao que traz a diretriz do Papa, que é o líder da Igreja Católica no mundo. E quero aqui mais uma vez agradecer o apoio dos pastores, das famílias, de vários padres, de vários católicos, de cristãos evangélicos, cristãos de toda a monta, que têm enfrentado esse desaforo que o governador do estado fez ao levar o seu posicionamento contra, parabenizando o nosso presidente Marcelo Santos, mais uma vez, presidente Marcelo Santos, que mostrou que é homem pra caramba, que defende não só esse parlamento como nenhum outro defendeu na história, mas que defende os valores da família, defende os valores jurídicos do nosso ordenamento e defende as crianças do Estado. Já mostrou isso quando teve coragem para pautar a soltura do capitão Assunção e agora mais uma vez. Deputado Calegari. Bom, deputado, eu só quero dizer para você, como católico, e não sou católico de domingo, não. Eu sou católico de estar sempre na igreja, me solidarizo com você e repudio tanto a fala desse padre de esquerda, notório militante esquerdista, que usa a nossa igreja católica para suas pautas, como também repudio a nota da Arquidiocese de Vitória, que falou e nada explicou. Parabéns pelo seu projeto de lei aprovado por esta casa e que merece sim ser implantado em todas as escolas do Espírito Santo. Obrigado, presidente. Obrigado. Antes de passar para o próximo orador, que é o deputado Calegari, quero registrar que está conosco aqui. Ele não está aqui dentro do plenário porque ele não está trajado conforme prevê o regimento interno, mas eu fiz questão de registrar a presença dele, do nosso radialista Charles Barbosa, que lidera a Rádio Litorânea e que tem um programa que alcança todo o sul do Espírito Santo,
principalmente naquela faixa litorânea, e que leva informação muito importante para os seus ouvintes, para os internautas, e para nós é uma alegria poder recepcioná-lo aqui e dizer que as portas da Assembleia estão sempre abertas e que você possa divulgar mais ainda os trabalhos de cada homem, cada mulher que nessa casa presta um serviço relevante à população do Espírito Santo. Então, sua presença muito nos honra. Um abraço e muito obrigado pelo trabalho bacana que você faz à frente da Rádio Litorânea. Obrigado, Charles. Próximo inscrito, deputado Calegari. Eu passo aqui a presidência, delegado Danilo Baense. Boa tarde a todos os deputados e deputadas desta casa, bem como aos servidores, sem os quais seria impossível o nosso trabalho, e aqueles que nos assistem das galerias, e bem como pela TV Alice. Bom, vou dizer um nome aqui para vocês: Felca. Para quem não sabe quem é Felca, é um youtuber famoso, como se diz agora, um influencer com mais de 14 milhões de seguidores e que ganhou muita visibilidade nos últimos tempos, cara, o deputado Danilo Baense, porque está fazendo uma campanha bem sucedida e extraordinária contra a pedofilia na internet. Ele denunciou, ele usou o seu grande número de seguidores para denunciar perfis claramente pedófilos, perfis em que até mesmo pais e mães expõem seus filhos, suas filhas principalmente, em situações de clara sexualização. O que o Felca fez foi inacreditável. Ele derrubou vários perfis, vários. Mas a pergunta que não quer calar: onde estão as autoridades brasileiras? Onde está o STF? Tão preocupado em perseguir opositor político, tão preocupado com essa desgraça de inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, que está há 6 anos perseguindo opositores políticos, que não olha debaixo do seu nariz pedófilos da internet, perseguindo e destruindo a inocência das nossas crianças. Onde está a Polícia Federal Brasileira, que se transformou em guarda pretoriana do regime totalitário do STF, que não é capaz de encontrar, localizar e reprimir esses perfis de pura pedofilia? Mas aí sempre tem que vir os oportunistas, os safados de plantão, os vagabundos de plantão, inclusive aqueles que presidem hoje as 2 casas do Congresso, tem que vir falar: olha, o debate da pedofilia na internet reacende o debate do controle das redes sociais, a necessidade de uma regulamentação das redes. Canalhas, hipócritas e safados! Já tem lei para isso? Já tem o Código Penal brasileiro? Já temos uma lei de crimes cibernéticos? Já temos uma lei contra a pedofilia? Já temos canalhas usando um tema tão sério, tão importante, que é o combate à prostituição infantil, à pornografia infantil, para calar quem diz acertadamente que tem governador aí com um pendrive rolando, que até hoje não foi solucionado esse caso de corrupção, que tem uma CESAM aí cheia de corrupção, ou pelo menos de denúncias que até hoje, falar a verdade, não recebemos respostas. É para isso que eles querem uma lei de controle das redes sociais. Não é para combater pedófilo não, deputado Alcântara. É para combater quem fala deles. É para combater opinião. É para perseguir velhinha do WhatsApp. É para isso que eles querem. Quer perseguir os pedófilos? Façam como Felca. Entra na rede social
Esse monte de policial federal ganhando dinheiro para perseguir tia do Zap, para perseguir político. Tome vergonha na cara e vão atrás dos pedófilos. E aí vai vir alguém, nossa, você não tem respeito pelas instituições, pela Polícia Federal. Sinceramente, que respeito ter? Não por todos, mas por um número considerável de delegados da Polícia Federal que se colocaram no papel de esbirros de Alexandre de Moraes. Vão perseguir pedófilos, vão perseguir essas casas de apostas, vão trabalhar contra o crime organizado e deixem as pessoas que pensam de maneira divergente em paz. Era isso que eu tinha a dizer. Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado, deputado Calegari. Com a palavra, deputado Lucas Polezi. Boa tarde a todos. E hoje eu quero ler aqui uma cartinha da APES, a Associação de Pastores Evangélicos da Serra, que circulou nesse estado em 2022, na época das eleições. E ela diz bem assim, olha: carta de princípios. Eu, Renato Casagrande, candidato ao governo do Estado do Espírito Santo, venho, através desta, declarar que me comprometo a defender os princípios cristãos e da família tradicional, não aceitando projetos como, e aqui na primeira linha, ideologia de gênero. Caramba, o período eleitoral faz milagres, né? Ele produz cristãos, ele produz pessoas que respeitam a fé, comprometidas com os valores mais basilares das famílias. Mas agora, 3 anos depois, em 2025, passadas já as eleições, nosso governador, nesse momento, está no STF, lutando contra uma lei do deputado Alcântara, que garante aos pais a autoridade, a autonomia de permitir ou não que seus filhos sejam doutrinados por aulas de gênero, aulas de doutrinação LGBT. Quer dizer, esse é o compromisso, é isso que vale a palavra de um político, o mesmo que nada. Mas a gente não vê mais. Onde estão esses pastores que emprestaram seu nome, que emprestaram as suas igrejas para cobrarem agora do governador a traição clara, nítida? Porque não é uma posição do Lucas Polezi cobrando, não. Eu estou simplesmente pedindo que ele respeite o que ele mesmo disse, mediante as eleições. Eu vou dizer onde é que estão. Um, por exemplo, ocupa o cargo de subsecretário do governo. Quer dizer, a igreja é uma moeda de troca. O governador se beneficia eleitoralmente, ele se beneficia financeiramente. Mas entre os evangélicos a gente tem que falar. Vários pastores se levantaram para lutar contra esse posicionamento do governador, para pedir respeito a essa lei, assinaram carta inclusive, e a estes pastores verdadeiramente comprometidos com o evangelho de Cristo, eu dou os meus parabéns. Agora, como católico, eu preciso falar de um certo vicariato, que aparece nunca para defender a fé, nunca para falar de Jesus, nunca para defender o evangelho, mas as 3 últimas aparições eu lembro bem, as defesas deles. Uma foi para regularmente estar defendendo o tráfico de drogas e caluniando policiais militares, imputando diversos crimes a eles sem comprovação nenhuma. A outra defendendo invasões do MST no Espírito Santo. E agora a última, defendendo doutrinação de gênero para crianças no ensino público do nosso estado. Quer dizer, meu Deus do céu, os dizimistas, talvez se estivessem financiando um diretório do PSOL, estivessem fazendo menos mal à nossa fé, menos mal ao evangelho, mas contribuem com a igreja, e quando se pegam na realidade, é um diretório político, é um partido, agindo politicamente, preocupado não com a fé, não com o evangelho, mas exclusivamente em fazer política. E aí eu me pergunto, pautados em quê? Pautados em quê? Porque não na fé, não no evangelho, não no catolicismo, porque eu trouxe aqui posições públicas da igreja dos papas, e vou ler aqui para vocês, para a gente descobrir no que a arquidiocese de Vitória se baseia para defender as posições que defende. Primeira posição do Vaticano:
no documento mais recente, Dignitas Infinita, sobre ideologia de gênero, que diz o seguinte: desejar uma autodeterminação pessoal, como prescreve a teoria de gênero, além dessa verdade fundamental de que a vida humana é um dom, equivale a uma concessão à antiga tentação de se tornar Deus, entrando em competição com o verdadeiro Deus de amor revelado a nós no Evangelho. Mas não é só a posição do Vaticano, não. Vamos pegar a posição do Papa atual, o Papa Leão. Papa Leão, como bispo do Peru, gente, é importante frisar isso. Ele atuou como bispo lá no Peru, a maior parte da vida eclesiástica dele, e organizou uma campanha lá, na época que tentaram impor ideologia de gênero nas escolas. O Papa Leão liderou uma campanha contrária, mobilizou todo o país e impediu que isso fosse implementado. A fala dele é uma: a promoção da ideologia de gênero é confusa, porque busca criar gêneros que não existem, disse ele à mídia local na época. Mas eu pego aqui também o posicionamento da corrente mais progressista dentro da Igreja Católica, o posicionamento do Papa Francisco, falecido. É muito importante que haja esse encontro entre homens e mulheres, porque hoje o perigo mais feio é a ideologia de gênero, que anula as diferenças. Pedi para fazer um estudo sobre essa ideologia ruim do nosso tempo, que apaga as diferenças e torna tudo igual. Cancelar a diferença é cancelar a humanidade. Homem e mulher, porém, vivem uma tensão fecunda. Então aqui pergunto à Arquidiocese de Vitória, se os senhores, no posicionamento dos senhores, não seguem nem o Vaticano, nem o atual papado e nem o papado anterior, a corrente mais progressista dentro da igreja, a quem os senhores seguem? Eu vou dizer: as perversões das próprias cabeças dos senhores. É isso que os senhores seguem. As correntes partidárias ideológicas infiltradas dentro da igreja, é isso que os senhores seguem. E se então não são pautados nem no catolicismo, e nem no cristianismo, e nem na fé, e nem em nada, toda essa nota, todos esses pronunciamentos provêm do maligno. É só isso que eu tenho para dizer sobre os senhores. Repudio veementemente. É uma vergonha isso, porque eu não trouxe aqui opinião, não. Eu trouxe posições da igreja, oficiais, dos papados, do Vaticano, que os senhores estão em total desconformidade. E aí eu lembro de uma passagem bíblica em que Jesus instruía sobre os falsos profetas e dizia: nem todo aqueles que disser que vem em meu nome virá. E a Bíblia fala: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Hoje eu venho aqui como católico para dizer que me causa profunda vergonha, profundo constrangimento, um posicionamento desse que não é da Igreja Católica, mas de infiltrados, falsos profetas, que se aproveitam da fé e do Evangelho para iludir as ovelhas, para enganar, para manipular, para tripudiar e para promover tudo aquilo que vai de encontro com a fé cristã. Enfim, pode ter certeza que daqui seguiremos lutando, não só pelo parlamento, pelo poder legislativo, pela nossa autonomia aqui como deputados, de falar, de legislar, de defender uma legislação que está em total conforme com o entendimento das famílias capixabas e com a lei que não censura nada, porque eles dizem isso agora. Quer dizer, defender a liberdade do pai e da mãe, decidir se o filho vai ser doutrinado por ideologias LGBTs ou não, isso fere a liberdade. Eles significam até as palavras, eles dão novos significados na nova língua deles. Liberdade é doutrinação obrigatória de criança, censura é a autonomia do papai e da mamãe decidir o que o filhinho vai ver na escola. Quer dizer, a gente segue aqui no fronte, na trincheira, em solidariedade ao deputado Alcântara e a todos os líderes religiosos de verdade que defendem a fé, e contem com a gente daqui desse parlamento para expor, mais do que posições, mais do que visão de mundo, expor a verdade que a Arquidiocese de Vitória rasgou, a verdade do Evangelho, a verdade do Vaticano, a verdade da Igreja Católica. Obrigado a todos. Deputado, uma parte, por gentileza. Com certeza. Primeiro, agradecer
não só o seu voto, mas o seu apoio nessa luta. E diante das verdades aqui trazidas, vou ler o que diz Apocalipse 3:9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Cristão que defende ideologia de gênero pertence à sinagoga de Satanás, aos pastores, aos padres que estão do lado dessa nojeira, vão prestar contas ao Senhor, e ao governador Casagrande, que assumiu o compromisso público, que não cumpriu e que se diz cristão, além de prestar contas ao Senhor, também vai prestar contas à população capixaba, porque no próximo ano ele quer ser candidato ao Senado, e os cristãos do Estado do Espírito Santo se lembrarão que o governador Casagrande, ao defender a ideologia de gênero, se aliou à sinagoga de Satanás, conforme está na palavra no livro de Apocalipse, capítulo 3:9. Muito obrigado. A palavra do deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhores deputados, comunidade capixaba, gostaríamos de falar sobre dois assuntos brevemente, senhor presidente. Primeiro é com relação a uma reunião de amigos que foi realizada no município de Una em defesa da justiça no Estado do Espírito Santo, na qual a família Florindo, juntamente com a sociedade capixaba, comunidade unense, se mobilizou para solicitar à Justiça, à Polícia Civil, uma apuração breve, rápida, para identificar os autores do latrocínio que aconteceu no município de Una, na zona rural. E aí, no entanto, a própria família, numa reunião pacífica, saindo de frente ao fórum, indo até das alturas da delegacia do município de Una, falou o seguinte texto: hoje não escrevemos apenas palavras, escrevemos com a alma machucada e o coração em luto. Josiel, nosso querido Zoé, foi tirado de nós de forma injusta. Sua ausência é um vazio que ecoa em cada lembrança, em cada canto onde seu sorriso costumava iluminar. Ele era mais do que presença, era carinho, era força, era história, e sua partida não foi apenas uma perda, foi uma ruptura, uma ferida aberta que só a justiça pode amenizar. Não podemos aceitar o silêncio, não podemos permitir que essa dor se transforme em esquecimento. Seguiremos de pé, unidos, cobrando o que é certo, porque quem ama luta, quem sente saudades clama, e nós clamamos por justiça, por Zoé, por sua memória, por tudo que ele representava, que a verdade venha à tona e que a justiça seja feita. Então, em nome da sociedade capixaba, em nome de todas as vítimas de homicídio do Estado do Espírito Santo, nós solicitamos o máximo empenho da Justiça e da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para identificar e levar as barras da Justiça para que seja realmente julgado os autores desse crime bárbaro que chocou a sociedade do Caparaó Capixaba, e nós não podemos deixar que isso seja só constatado através de uma estatística, e sim de uma pessoa que foi morto na porta de casa por criminosos que têm obrigatoriamente de ser identificados e serem punidos pela Justiça do Estado do Espírito Santo. Segundo, senhor presidente, segundo tema é a ponte de Nova Almeida. Nós recebemos aqui o amigo, representante e líder comunitário de Praia Grande, pertencente ao município de Fundão, Ralph, uma pessoa que veio aqui na Tribuna Popular e falou sobre a necessidade de nós estarmos fazendo a manutenção preventiva da antiga ponte de Nova Almeida, uma ponte histórica, uma ponte tradicional. Ela realmente é uma ponte que antigamente servia unicamente para a travessia de Nova Almeida à Praia Grande, era conhecido como Joaripe, e hoje ela deixou de ser a ponte principal, porque já existe uma outra ponte de concreto construídas de nome Flodoaldo Borges Miguel, e que essa ponte foi deixada, foi abandonada, mas que é um ícone do turismo na região de Nova Almeida e Praia Grande. Então nós viemos aqui solicitar ao governo do Estado do Espírito Santo, ao Departamento de Estrada de Rodagem, a parceria entre os municípios de Serra e Fundão, que não deixe morrer, que não deixe
cada vez mais num processo de deteriorização, que essa ponte, que esse ícone do turismo, essa tradição da região, ela seja destruída. Fica aqui em nome da sociedade de Serra de Fundão, da comunidade Nova Almeida e Praia Grande, todos os turistas que historicamente sempre passaram por ali, esse nosso registro, essa cobrança ao nosso poder público para que faça a restauração desse ícone de turismo. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Fazer apenas uma correção no expediente, na primeira fase do expediente de hoje, é o despacho onde se lê o despacho para os itens 14, 15, 18, 31 de novo, 32 e 37, leia-se despacho para os itens 14, 15, 18, 30, 31, 32 e 37. A Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Com a palavra o deputado Toninho da Mater. Não respondendo, com a palavra o deputado engenheiro José Esmeraldo. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, público que nos assiste através da TV Assembleia, por meio do canal digital aberto 3.2, internautas do site da Assembleia e do canal do YouTube, boa tarde. É com grande satisfação que quero aproveitar meu momento de fala aqui neste sodalício para relembrar as importantes entregas que fiz para o município de Alegre, atendendo aos pedidos do prefeito Nirô e do vereador William Bestete. Desde o início do meu mandato, tenho trabalhado para fortalecer a agricultura familiar e impulsionar a economia local. Uma grande conquista que consegui foi a construção do galpão comunitário Luiz Bestete, da Roseira, repito, da Roseira, uma obra que estava parada há muito tempo na Secretaria do Estado, inclusive já com seu prazo no início de execução, se exaurindo e correndo sérios riscos de não acontecer, e que, atendendo ao pedido do prefeito Nirô e do vereador William Bestete, que hoje é presidente da Câmara, recuperei e viabilizei junto ao governo do Estado, com um investimento de mais de R$600 mil, uma parceria com o nosso ex-secretário de chefe do gabinete, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, Davi Diniz. Conseguimos entregar esse importante espaço que leva o nome do senhor Luiz Bestete, avô do vereador, hoje presidente da Câmara, William Bestete. Esse galpão de 300 metros quadrados, hoje fomenta a agricultura, garantindo um local adequado para manuseio, segregação e escoamento da produção agrícola. Além disso, atendendo aos pedidos do vereador William Bestete, do prefeito Nirô e dos produtores rurais, destinei emendas parlamentares que possibilitaram a entrega de diversos equipamentos agrícolas. Foram conquistas fundamentais para o município. Entreguei uma máquina de pilar café no valor de R$70 mil para a Associação de Bom Sucesso do Coqueiro, beneficiando dezenas de produtores rurais.
No distrito do Café, entreguei um trator agrícola de 75 cavalos, no valor de R$150 mil, e uma carreta agrícola, basculante hidráulica, atendendo ao pedido do então presidente da Associação de Produtores Rurais do Distrito do Café, Fábio Vargas, do prefeito Nirô e do vereador Ilibestete. Em maio de 2024, destinei um secador de café no valor de R$60 mil para a Associação do Assentamento Paraíso, atendendo ao pedido do presidente Rosimar, do prefeito Nirô e do vereador Willy Bestete. Essas conquistas são resultado de um trabalho sério e comprometido com a população de Alegre. A força do produtor rural é essencial para a economia do nosso estado. Quando somamos esforços para trazer benfeitorias, garantimos mais qualidade de vida, desenvolvimento e progresso para todos. Reafirmo aqui o meu compromisso de continuar trabalhando para Alegre e todo o nosso estado, para que recebam cada vez mais investimento e oportunidades. Quero aqui também citar, dentre de tantos outros, porque o tempo aqui é pouco, é exíguo, conseguimos uma verba de 3 milhões de reais para restauração, a verba maior que a Secretaria de Cultura repassou até hoje, de restauração do Museu Miguel Simão, através da Secretaria de Cultura, cujo secretário Fabrício Nogueira, na presença do prefeito Nirô e desse deputado, na região do Caparaó. E estamos bem lembrados que iniciamos na região de Alegre. A entrega foi a primeira obra que nós fizemos. A APAI precisava ali de uma construção de uma quadra. Foi a primeira obra, inclusive tem lá o nosso nome, lá na placa. Foi construída, a primeira obra foi ali, e dali para cá foi dezenas e dezenas. Recentemente estive lá no distrito de Celina, ali inaugurando um parquinho lindo e maravilhoso, e agora mandei para lá também, foi mandado para lá uma academia, porque eu falo e compro. A academia chegou logo e agora sentaram a academia, ou seja, ali tem um parquinho e tem a academia em Celina. E tantos outros equipamentos que foram encaminhados para Alegre, e nós temos certeza absoluta que o povo de Alegre é um povo honesto, correto e competente e sabe exatamente quem é que leva e quem é que não leva. Por isso fica aqui a nossa fala. Vamos voltar aqui da tribuna desta Casa de Leis para repercutir todo esse trabalho que é feito, porque o trabalho é feito e ele tem que ser repercutido, porque tem muitos espertalhões, muitos políticos, principalmente nessa época, que ficaram hibernando durante 3 anos, mas depois chega lá na região e algumas pessoas, infelizmente, esquecem quem são os verdadeiros políticos que fazem já há tempo e vão continuar fazendo o engrandecimento e o embelezamento desse município tão importante para o estado do Espírito Santo. A pior coisa que tem, isso eu aprendi com meu pai, é a pessoa ingrata. Ingratidão não cabe no espaço que o deputado Zé Esmeraldo está. Ingrato, eu quero que desapareça. Não gosto de ingrato, porque todas as pessoas que me procuro fazer de mim o melhor para poder resolver aquele pedido. Então, fico aqui hoje, nesse 1 minuto e 38 que falta, quero saudar aqui
o Tadeu, quero saudar aqui o nosso Jorge, quero saudar aqui todos vocês que estão aqui aguardando a decisão. Uma decisão, já deram decisão para tudo, já foi dando decisão para todas as categorias do Estado do Espírito Santo. Está faltando agora uma decisão para os policiais científicos. Olha, os crimes cada vez mais estão sendo diabólicos, com alta dificuldade. Então, quando nós deixamos de ter esses profissionais qualificados, competentes, e eu não acredito que isso seja pensamento do governo, não acredito, o crime cada vez mais ficará difícil de podermos resolver essa situação. É lamentável, principalmente com essas drogas, com essa diabolicidade, esses servidores têm que ser tratados da melhor forma possível. E a forma de tratamento, eu quero que o governo lá esteja me ouvindo, e é importante que ouça. E a forma de tratamento é dar condições dignas para esses profissionais que, com certeza, lá atrás fizeram compromisso. E compromisso, quando a gente faz, a gente tem que cumprir. Então, enquanto estiver na Assembleia, vou sempre defender essa categoria, porque é inadmissível que todos esses profissionais estejam até hoje, aguardando uma decisão e que muitas vezes é uma decisão que eles não são nem ouvidos. Muito obrigado, deputado engenheiro José Esmeraldo. Com a palavra, deputado João Coser. Não respondendo, com a palavra, deputado Dari Pagung. Não respondendo, eu vou deixar minha fala para o final. Com a palavra, deputado Marcos Madureira. Não respondendo, com a palavra, deputado doutor Bruno Rezende. Não respondendo, com a palavra, deputado Hudson Leal. Não respondendo, com a palavra, deputado Adilson Espíndola. Não respondendo, com a palavra, deputado Pablo Muribeca. Não respondendo, com a palavra, deputado Mazinho dos Anjos. Quando o deputado Mazinho se dirige aqui à tribuna, quero também saudar aí os nossos peritos oficiais criminais da Polícia Científica. Tadeu, forte abraço para você, para o Jorge, aí os demais colegas. Sempre nessa luta aí, conte conosco. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputados, deputadas, servidores dessa casa, cidadão do Espírito Santo que nos assiste e nos ouve pela TV Assembleia. Presidente, eu quero me unir no dia de hoje à nação Capa Preta na celebração da classificação do Rio Branco para as oitavas de finais do Campeonato Brasileiro da Série D. Parabenizar os jogadores do Rio Branco, parabenizar a comissão técnica, diretoria da SAF. O Rio Branco é a primeira SAF do Espírito Santo que vem demonstrando que está dando certo, e também da associação por esse momento importante do futebol capixaba. A presença do torcedor do Rio Branco no jogo foi outro destaque especial que eu gostaria de trazer aqui. Quase 10 mil pessoas no estádio Kleber Andrade nesse final de semana, nesse sábado, para torcer pelo representante do futebol capixaba na Série D. Isso é uma demonstração que o futebol capixaba tem sim público, isso é uma demonstração que o futebol capixaba e o capixaba gosta de futebol, né? Desde que a Série D foi criada em 2009, deputada Janete, é a primeira vez que um time capixaba passa do mata-mata e vai para as oitavas de final. Então, lembrando, faltam apenas 4 jogos, 2 jogos das oitavas, classificando 2 jogos das quartas, para que o Rio Branco possa chegar na Série C. Então, convoco aqui a torcida capixaba de todos os times, porque aqui é uma questão de prestigiar o futebol capixaba, para que no próximo sábado esteja no Kleber Andrade, torcendo para o Rio Branco nas oitavas de final, para que o Rio Branco classifique para as quartas, e classificando das quartas, estando na semi,
o time já sobe para a Série C. Então estamos junto com a torcida, porque isso abre um caminho também para outros clubes capixabas, né, poderem trilhar esse caminho de investimento, esse caminho da SAF, para buscar investimentos e subir de série. E quem sabe em breve teremos um time capixaba na Série B e um sonho de todos nós, um time na Série A um dia. Então o Vitória também foi campeão, né, da Copa Espírito Santo, e o Vitória vai representar o estado ano que vem na Série D, né, no próximo ano. Então vamos para cima, torcer para o futebol capixaba, que eu tenho certeza, com a união do povo capixaba nós chegaremos à Série C e vamos subir com o Rio Branco para B nos próximos anos. Outra fala que eu gostaria de fazer, presidente: estive aqui na semana passada registrando nessa casa, na Comissão de Finanças, a preocupação dos moradores da Mata da Praia em relação à celebração da festa do aniversário de Vitória nos dias 6, 7 e 8 de setembro. No pré-carnaval esse ano, o local onde foi feito o evento, em frente ao bairro, em frente às principais ruas de acesso ao bairro, transformou aquela região em verdadeiro caos. Mais de 70 mil pessoas por evento, transitando nas ruas, estacionando em frente às garagens, pessoas urinando na porta dos prédios, das casas. Realmente foi muito complicado para a comunidade. Então nós repercutimos aqui na Assembleia o ofício da Associação de Moradores, que foi acolhido essa semana pela Prefeitura, pela Secretaria da Prefeitura, que enviou uma resposta detalhando como é que vai ser o evento e retirando o evento de frente para o bairro, acatando a solicitação da Associação de Moradores do bairro e levando o evento para lá para o Pier, depois de Mata da Praia, entre Jardim Camburi e Mata da Praia, em frente ao aeroporto, onde vai melhorar a questão do trânsito dentro do bairro, tanto de Mata da Praia como Jardim da Penha e também Jardim Camburi. Então a definição do local na parte central, em frente ao Pier de Camburi, está atendendo a solicitação da comunidade, e a gente vem aqui dar novamente publicidade a isso e agradecer aqui a Prefeitura de ter acolhido e sido sensível com essa demanda da comunidade, e pode contar com o mandato do deputado estadual Mazinho dos Anjos para atender as necessidades da população da cidade de Vitória e fazer os enfrentamentos necessários que forem encaminhados ao nosso gabinete. Por fim, presidente, quero registrar aqui o sucesso da 6ª Festa do Agricultor no município de Alto Rio Novo, região do noroeste do estado do Espírito Santo, realizada nesse final de semana, na sexta, no sábado e no domingo. A festa também foi marcada pelo fim da colheita do café na região de Alto Rio Novo, que é conhecida por um café de qualidade, um povo trabalhador da agricultura, e foi muito bem organizada e comandada pelo prefeito Alessandro da Padaria, pela vice Dani, por toda a sua equipe de secretariado, uma festa muito bonita. Estive presente na sexta-feira. Queria agradecer aqui especialmente ao presidente da Câmara, vereador Serginho, que me acompanhou durante a sexta-feira, percorrendo o evento, a festa, o rodeio, também o vereador Caio e o vereador Kevin Amaral, que me fizeram companhia no evento, circulando, cumprimentando as pessoas do município, ouvindo a população do município. Queria aproveitar também para registrar que o município de Alto Rio Novo é um dos territórios de paz aqui no estado do Espírito Santo, graças a Deus. Há quase 2 anos está sem homicídio no município, um trabalho em conjunto do governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública, do projeto, do programa Estado Presente, da Secretaria de Segurança Pública, com o secretário Álvaro do Boc da CEP, e também da Prefeitura, e da população de Alto Rio Novo, que é uma população de paz. Então, mais precisamente, o município já está há 519 dias sem homicídio doloso. O último foi em março de 2024. Então, é um município de paz, um município que vem recebendo muitos investimentos do governo do estado. Estive na sexta-feira pela manhã, deputado Danilo, na inauguração da requalificação do Caminhos do Campo,
que liga Vila Palmeirindo, no distrito de Alto Rio Novo, até S164, né? Ficou uma beleza a pista, ficou muito bonita, né? Para facilitar ali o escoamento da produção, que a população possa transitar por essa rodovia estadual, por esses caminhos do campo, no distrito. Tivemos também na inauguração de uma ponte rural no distrito de Vila Palmeirindo, em Alto Rio Novo, e depois acompanhamos o governador do estado na visita às obras da ES, que liga Mantenópolis, ali em Santa Luzia, até Barra de São Francisco, passando por Cachoeirinha de Itaúnas, no distrito de Barra de São Francisco. Essa obra está construindo uma ES que antes era barro, passava algumas localidades apenas um carro, enquanto um carro vinha em um sentido, o outro tinha que esperar no outro sentido, onde passava gado ali no meio da pista, e hoje está sendo totalmente aberta essa pista, sendo feita pista de um lado do outro, acostamento, tirando curvas perigosas, fazendo toda a estrada com pontes, uma obra grandiosa de 40 quilômetros de estrada, onde vai mudar a realidade da população de Mantenópolis, da população de Barra de São Francisco e do entorno. Eu tenho certeza que o comércio de Mantenópolis, o comércio de Barra de São Francisco, né, todos os segmentos ali de saúde, de educação, vão ser ampliados com essa rodovia. Muitas pessoas de Barra de São Francisco e de Mantenópolis iam para Mantena, Minas Gerais, né, para o comércio de Mantena, para os restaurantes de Mantena, porque a estrada era de difícil acesso de um município para o outro. E com a construção dessa obra, que está acelerada, o prazo para entrega é aproximadamente de mais um ano, vai mudar a realidade daquelas comunidades ali, daqueles municípios da região noroeste. Então, queria parabenizar o governo por esse investimento tão vultuoso, né, que é fundamental para aquela comunidade. São 180 milhões de reais sendo investidos nessa nova estrada, que vai ligar um município do outro. E agora vão ser anunciados em breve pelo governo o projeto que vai de Santo Agostinho, Água Doce do Norte, a Pratas do Baiano e a Coporanga, até Coporanga, que também é uma das poucas ligações de um município para outro, que ainda é de estrada de chão, que o governo agora vai fazer os projetos para futuramente poder executar as obras também, e ligar o município de Água Doce do Norte e a Coporanga por uma estrada pavimentada, dando mais segurança para a população, melhorando o acesso da agricultura, da economia local. Então, presidente, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe, uma boa semana a todos e todas. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Com a palavra o deputado Capitão Assunção, não respondendo. Com a palavra o deputado Gandini, não respondendo. Com a palavra o deputado Zé Preto, não respondendo. Com a palavra o deputado Alain Ferreira, não respondendo. Com a palavra o deputado Deninho Silva, não respondendo. Com a palavra a deputada Camila Valadão, não respondendo. Com a palavra a deputada Raquel Lessa, não respondendo. Com a palavra o deputado Alexandre Chambinho, não respondendo. Com a palavra o deputado Vandinho Leite, não respondendo. Com a palavra o deputado Sérgio Meneghelli, não respondendo. Com a palavra o deputado Fábio Duarte, não respondendo. Com a palavra a deputada Janete de Sá. Vossa Excelência, por isonomia, tem até 10 minutos, foi o tempo utilizado pelo deputado Mazinho dos Anjos e também pelo deputado engenheiro José Esmeraldo. Boa tarde, senhor presidente, deputado Danilo Baiense, que preside essa sessão, colegas que ainda nos acompanham, servidores dessa casa, público que nos assiste, meus queridos colegas da nossa polícia científica, meu abraço, meu carinho, minha consideração, meu respeito e meu apoio. Nós também nos dirigimos nessa tarde para poder estar falando dos protetores dos animais, tendo em vista que ontem, dia 10, foi dia do protetor dos animais, e amanhã, dia 12, nós faremos uma palestra, 2 palestras aqui nessa casa, para poder estar tratando desta questão dos protetores, do equilíbrio emocional do protetor de animais. Nós vamos ter a doutora Ana Paula da Silva Detman, que é uma das palestrantes, que vai estar tratando entre resgates e emoções, e outra palestra com a protetora
e gerente da Causa Animal do município de Vitória, Catiúcia Pinto Rodrigues Oliveira, que vai estar falando protetores de animais, protagonistas na construção de políticas públicas eficazes. Mas nós queremos chamar a atenção para o trabalho grandioso de valor que o protetor dos animais, que são os verdadeiros anjos da guarda dos animais, desenvolve no Brasil e aqui no Espírito Santo. A proteção animal é um ato de amor, de responsabilidade, e os números de abandonos de animais em nosso país são alarmantes. São mais de 30 milhões de animais abandonados todos os dias nas ruas por mãos irresponsáveis de humanos que insistem em abandonar, insistem em maltratar, insistem em fazer toda sorte de covardia com os animais. Esses anjos da guarda denunciam, traz essas demandas aqui para a CPI, que prontamente é identificada, investigada e tratada nas vias legais, na polícia, com o Ministério Público e na Justiça, buscando dar vez, buscando dar voz e buscando garantir justiça para com esses animais. Sem os protetores, a situação dos animais seria muito pior, porque essas pessoas abnegadas, que amam o ser humano e protegem os animais, exercem esse trabalho de amor ao próximo e de amor aos animais. Muitas vezes, deputado Danilo, você deve conhecer essa história, ficam sem comer para comprar a ração para o seu animalzinho. Quantas e quantas vezes precisam fazer vaquinhas eletrônicas, pedir ajuda na rede social, fazer rifas para poder estar levando o animalzinho para castrar, no médico veterinário, para tomar uma vacina. São pessoas abnegadas, pessoas que amam os animais. E quem ama os animais, quem cuida dos animais, com certeza é um ser humano melhor, porque o animal é um serzinho puro, é um serzinho que, se ele muitas vezes ataca, ele ataca para se defender, porque ele é territorialista, ele ataca porque ele foi induzido por um adulto a ter aquele comportamento, já que é um animal irracional. Mas, em geral, os animais são animais dóceis, por isso que eles convivem no nosso meio ambiente, junto conosco. Eles foram domesticados e convivem conosco, porque a maioria dos animais, como cães e gatos, que são os animais tidos como domésticos, eles são animais do convívio das famílias, e hoje muitas famílias optam por ter um animalzinho no convívio familiar, até por conta da harmonia que o animal traz para dentro de uma residência. Mas, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que maltratam. E, graças a uma denúncia de protetores dos animais, eu vou passar uma cena que é muito triste, é chocante, mas precisa ser vista, porque nós já identificamos o agressor deste animal, que na madrugada de sábado espancou covardemente um animalzinho, um cachorro, que estava amarrado. Ele estava preso à guia, à corrente, não podia se defender, não oferecia nenhum risco para o agressor, mas inexplicavelmente, barbaramente, covardemente, este agressor, ele bate no animal com uma violência enorme e é contido por pessoas que estão em volta, por isso ele não bate, não espanca o animal até matar. Eu gostaria que vocês passassem as cenas para revoltar a população, porque isso não se faz com ninguém, muito menos com um animal acorrentado que não oferecia qualquer risco à pessoa que covardemente agrediu o bichinho. Aquele covarde lá de blusa preta e bermuda preta. Nós já identificamos, estamos denunciando ele à polícia para abrir um inquérito policial. Já estamos encaminhando, buscando as peças para poder estar convocando este canalha aqui na CPI que investiga maus tratos contra os animais. Esse episódio aconteceu na madrugada de sábado no bairro Rio Marinho, na área de Vila Velha, e nós já estamos no encalço deste elemento. Nós, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer o flagrante, porque já passou o flagrante, mas a gente tentou hoje mais cedo localizar ele. Covardemente ele cometeu essa atitude, mas fugiu, deu uma sumida, porque só é valente com um animal que está preso.
Mas vocês vejam, ao lado, se as pessoas não intercedem, ele continuaria batendo no animal, preso até matar. Então fica aqui, né, nosso repúdio com uma atitude covarde como essa, contra um elemento como esse, que certamente o convívio dele na sociedade não deve ser um convívio bom. Se ele faz isso com o animal, vocês imaginem com a criança, com a namorada, ou a esposa, com um familiar, né, que é mais frágil. É muito valentão, mas para os animais e para as pessoas que vivem em situação de fragilidade. Mas nós vamos estar convocando ele aqui para ele se explicar por que ele cometeu esse ato covarde e cruel contra esse animal preso que não oferecia nenhum risco para ele. E finalizar agradecendo aos protetores dos animais. Sem eles, a situação dos animais ficaria muito mais difícil, porque são eles que diariamente lutam para poder trazer um pouco mais de conforto, um pouco mais de humanização nessa relação entre humanos e animais. Meu obrigado, meu carinho a todos os protetores, aqueles, né, que sofrem com o problema dos animais e trazem para eles essa incumbência que é de cuidar, que é de alimentar, que é de tratar, que é de dar apoio e de acolher e buscar um novo lar para esses bichinhos que precisam de uma nova chance. Muito obrigada, protetoras e protetores dos animais, por existirem e por serem os anjos da guarda de nossos bichinhos de quatro patas. Muito obrigado, deputada. E é só o seguinte, deputado, amanhã vem aqui, vai ser 10 horas da manhã. Nós estamos convidando os protetores e as protetoras do Estado do Espírito Santo para participar conosco de um gostoso café da manhã, que onde a gente vai estar recebendo vocês de braços abertos e com as palestras que vai estar tratando equilíbrio emocional do protetor de animais e protetores dos animais, protagonistas na construção de políticas públicas eficazes para os animais do Estado do Espírito Santo. Fica nosso convite, 10 horas da manhã, eu espero vocês no auditório Augusto Ruski. Muito obrigado, deputada Janete Sá, parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência vem realizando em defesa dos nossos animais. Realmente, uns elementos desses têm que ser responsabilizados criminalmente, né, por tanta violência contra um animal indefeso. Fala aqui, meu. Com a palavra, deputado Bispo Alves. Não respondendo, agora eu vou fazer a minha fala aí, deputada Janete, daqui mesmo. Hoje, dia 11 de agosto, é comemorado o Dia Nacional do Estudante. A data foi criada em 1927, marcando o centenário da criação dos 2 primeiros cursos de nível superior no nosso querido Brasil. Direito em Olinda, Pernambuco, e Direito em São Paulo, ambos fundados em 11 de agosto de 1827. Hoje é um momento para valorizar a importância da educação, incentivar o aprendizado e reconhecer o papel dos estudantes no desenvolvimento social e cultural do país. Parabéns a todos os estudantes, que a busca pelo conhecimento seja sempre o caminho para transformar sonhos em realidade e construir um futuro melhor. Hoje também nós comemoramos o Dia do Advogado, né, dia 11 de agosto, aqui no nosso querido Brasil, mesma data do Dia do Estudante. A data celebra a criação dos primeiros cursos de Direito no país em 1827 e homenageia os profissionais que defendem a justiça, os direitos e a cidadania. Parabéns aos advogados pelo compromisso com a justiça e a defesa dos direitos. Seu trabalho é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Eu quero aqui parabenizar todos os advogados, a pessoa de 2 filhas minhas que estão advogando, a Gabriela Loz Baense Moreira e também a Mariana Loz Baense Moreira, ambas atuando na área criminal, assim como o pai e a mãe, delegados de polícia.
Hoje também nós aprovamos aqui uma importante matéria, o projeto de lei 452 de 2025, de autoria do deputado Marcelo Santos, presidente desta casa, que dispõe sobre a concessão de atendimento prioritário aos advogados e advogadas no exercício da atividade profissional. Outro assunto que nós queremos falar hoje, mais uma vez, o Espírito Santo é marcado pela brutalidade e pelo absurdo. 2 adolescentes identificados como autores do ataque no bairro Santa Rita, em Vila Velha, ceifaram a vida da jovem Sofia Vial da Silva, de apenas 15 anos, e a manicure Andresa Conceição, de 31 anos. Uma criança de 6 anos e outra de 9 e um homem também foram atingidos pelos disparos. E qual foi o motivo? Nenhum. Atiraram de forma aleatória em busca de um alvo que sequer estava no local. É a banalização da vida, é o retrato da violência que assola nossas comunidades. Segundo o comandante da Polícia Militar, Coronel Douglas Caos, o ataque ocorreu na área de 8 bairros onde facções como o TCP, Terceiro Comando Puro, e o PCV, Primeiro Comando de Vitória, disputam dia após dia o poder e o domínio do território. A ordem para o crime partiu de Nego Stanley, faccionado do PCV, que atua no bairro Alecrim e coordena ataques contra facções rivais. Até agora, nenhum dos autores foi preso. Os menores ainda não foram apreendidos, mas o chefe da corporação militar garantiu que as buscas seguem sem interrupção. Diante dessa barbárie, a Polícia Militar iniciou ainda no dia do crime uma operação de saturação diária, uma ação de presença ostensiva e permanente, que será mantida até o final de agosto, com a integração da Polícia Civil e a Guarda Municipal. Mas isso, por si só, não basta. O povo capixaba exige respostas rápidas, firmes e exemplares. Não podemos permitir que facções dominem territórios, ameacem famílias e destruam vidas impunemente. Precisamos de integração total das forças de segurança, apoio do Ministério Público e também do Poder Judiciário, e ações permanentes de inteligência para sufocar esses grupos criminosos. Hoje, a dor das famílias de Sofia e Andresa é também a nossa dor. É por elas e por todas as vítimas dessa guerra insana que devemos exigir justiça e não descansar enquanto esses assassinos não estiverem atrás das grades. Chega de violência, chega de impunidade. O Espírito Santo quer paz, e a paz só virá quando o crime organizado for enfrentado com coragem, estratégia e sem tréguas. Muito obrigado a todos. Eu quero aqui agradecer aos deputados que estiveram presentes a essa sessão ordinária, agradecer os servidores dessa casa, a você que nos assiste pela TV Assembleia e demais mídias sociais, e também aos peritos oficiais criminais que estão aqui na nossa galeria até agora. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, presencial, amanhã às 15 horas, para a qual designo: expediente, o que ocorrer, ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Primeira sessão ordinária da semana aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Hoje é Dia dos Advogados e, para homenagear a categoria, a Assembleia aprovou um projeto de lei de autoria do deputado Marcelo Santos, que prevê a prioridade, o acesso prioritário dos advogados em que estejam no exercício da função em repartições públicas do Espírito Santo. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias, e mais tarde às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação TV Alice, mais perto de você.